Bom dia, 31 de julho. Eu passo aqui para convidar novamente as reflexões. Sabem que a Carta pela Democracia dizem que chega a 500.000 de assinaturas. Suponhamos que ela chegue a 30 milhões de assinaturas. Se existe coisa certa na política, é que cartas, declarações, não resolvem nada, ou praticamente nada. A política ela se estrutura com ações concretas. As declarações contidas em documentos políticos, elas precisam trazer consigo a mostra de uma organização capaz de dar consequência àquilo que está declarado. Evidentemente que é muito importante que centenas de entidades declarem seu apoio à democracia. Que entidades de relevância, tanto do capital quanto do trabalho, declarem seu apoio à democracia e à estabilidade democrática no Brasil. É muito importante. Agora pensem do outro lado. Bolsonaro, amedrontado, vendo que a sua derrota eleitoral é iminente. Pelo menos as pesquisas sérias mostram isso e ele sabe disso. E por que Bolsonaro está amedrontado? Porque são tantos os crimes que este cara cometeu, que ele sabe que mais hoje, mais amanhã, o direito criminal vai pegá-lo. E é provável que Bolsonaro, apesar das mediações que o judiciário começou a fazer e não deveria fazer, começou a ceder diante do que a lei manda que ele faça para construir mediações políticas. Exemplo, o caso Daniel Silveira. Até hoje não foi julgado. O indulto do Bolsonaro, a pretexto de quê? A pretexto de uma certa tranquilização do mundo político. O judiciário não deve fazer isso, está fazendo. Mas Bolsonaro sabe que não há uma maioria nas instâncias judiciárias superiores no sentido de livrá-lo, uma vez perdida a eleição. Ele sabe disso. Já fez o que fez. Tem os generais de pijama, os generais que hoje estão por aí junto com Bolsonaro. É aquele franjão do general Silvio Frota, que tentou dar um golpe no Geisel, na época da ditadura, e o Geisel demitiu. O Augusto Heleno, na época, era ajudante de ordens de Silvio Frota. Né? O porta qualquer coisa do Bolsonaro hoje, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Estava lá com o Silvio Frota. E se forem olhar os generais que estão com ele, são daquela turma, quase tudo de pijama. Mas golpistas desde lá queriam dar um golpe no próprio Geisel. Bom, então, como eu vinha dizendo, ou a sociedade civil se prepara, mostra que tem condições políticas de reagir, de dar consequência ao que vem declarado na sua carta, ou Bolsonaro seguirá na direção do golpe, da tropelia, de uma atrapalhada talvez, mas com consequências terríveis para o país. Todos sabemos disso. Os analistas políticos mais antigos mostram para nós que em períodos anteriores a golpes, a tumultos golpistas, sempre houve estas cartas declaratórias em defesa da democracia. 64 não foi diferente. Tantos outros lugares. Na Alemanha nazista, na Itália fascista, e outros tantos lugares, sempre existe uma movimentação da sociedade civil dizendo ser a favor de um Estado tranquilo, civilizado, institucionalizado. Sempre houve. Então, estes políticos, e diga-se de passagem, a política não é feita
para amadores, profissionais e que devem fazer política, precisam mais ou menos levar em conta a famosa frase de Stalin, quando comunicado pelo seu general de que o Papa não estava contente com as ações de Stalin na União Soviética. Stalin fez a pergunta: quantas divisões tem o Papa? O Papa não tem divisões. E Stalin seguiu fazendo o que fez. Por quê? Porque as armas estavam com ele, os canhões estavam com ele. Não esqueçam, por mais que seja meia dúzia de generais de pijama e uma cambada de fanáticos, os canhões estão com Bolsonaro. Dia 30, ontem, ele declarou que no 7 de setembro, Forças Armadas marcharão junto com o povo. É um negócio extraordinário que está acontecendo. Agora, extraordinário em que sentido? No sentido de que os limites foram totalmente abandonados. Então, cabe às lideranças políticas perceber a gravidade do momento. Eu não tenho dúvida que o louco vai para o golpe. Não tenho dúvida sobre isso. A nossa população armada do jeito que foi, com 25% dela totalmente fanatizada pelo Bolsonaro. É o famoso efeito do apito de cachorro. Quando ele der o comando, a cachorrada vem. E aí, os inocentes, normalmente, são os que pagam o pato. Então, percebam. A carta aos brasileiros vai ter 500 mil de assinaturas. Ótimo, que bom. Mas isto não é suficiente para garantir a democracia. O judiciário claudicante, na sua face decisória, no Supremo Tribunal Federal, empresta para essa gente uma certa tranquilidade. E Bolsonaro, que sabe o que fez, que se não for eleito e não será, vai para a cadeia, vai às últimas consequências. Este é Bolsonaro, que queria explodir uma adutora no Rio de Janeiro. E por isso foi expulso do Exército. Esse cara não tem limites. Então, passo aqui para dizer isso. Ótimo. Vamos declarar que somos a favor da democracia. Mas vamos também nos preparar para que ativamente, concretamente, efetivamente, possamos dar consequências às nossas declarações políticas em favor da democracia. O momento é muito delicado, não é fácil. Mas é este momento, é esta realidade que nós temos que combater, enfrentar e superar. Tá bom? Segue o baile entrando agosto. E agosto para o Brasil, historicamente, é um mês de fatos muito relevantes. Vamos ver o que vem pela frente.